O Bolsonaro ele não dá ponto sem nó, né? Ele soou muito categórico, né? Ele falou que vai pegar, vou pegar o conjunto de joias, porque esse conjunto de joias me pertence. Então ele soou como se não tivesse nenhuma dúvida a respeito do desfecho desse inquérito sobre as joias, né? E ele está, na verdade, falando e andando para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal, ele está desafiando as instituições. Porque, como você realçou, Fabiola, ele foi indiciado já em julho por peculato, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, nesse caso das joias, né? E pegou. Primeiro ele disse que não, nem sabia de joia, não pode. A imprensa está dizendo que eu recebi, não pedi, não sabia de nada, não recebi coisa nenhuma. Depois, quando ele foi pilhado ali no contrapé, ele disse que mandou recuperar as joias que estavam confiscadas, inclusive na alfândega de Guarulhos, para evitar um grande vexame diplomático do Brasil. Ah, recebeu o presente, vai leiloar. Veja que desfeita com a Arábia Saudita, que doou as joias, né? Depois verificou-se que ele estava vendendo as joias, estava fazendo dinheiro, passando os presentes nos cobres, coisa de 6,8 milhões de reais. E já tinha peças já comercializadas nos Estados Unidos. Foi preciso recomprar para devolver por ordem por uma decisão cautelar do Tribunal de Contas da União. Essa decisão cautelar, ela ainda está pendente de apreciação no plenário do TCU. Mas o Bolsonaro dá de barato que, como o TCU permitiu ao Lula que ficasse com o relógio Cartier, que ele recebeu do fabricante dessa grife francesa, então vai ter que devolver as joias dele também, que hoje estão sob a guarda da Caixa Econômica Federal. Este processo que resultou na eliminação do constrangimento do Lula de devolver um relógio lá de 60 mil reais que ele recebeu há 19 anos, em 2005, esse foi elaborado, o voto que prevaleceu no TCU foi elaborado pelo Jorge Oliveira, ministro Jorge Oliveira, que é um bolsonarista de mostruário. O pai já era amigo do Bolsonaro, ele, o pai, assessorava o Bolsonaro na Câmara, se aposentou. Esse Jorge Oliveira, que hoje está lá no TCU, foi então assessorar o Bolsonaro na Câmara. Depois virou ministro do Bolsonaro. Quer dizer, é um bolsonarista de monstruário. Ele fez um voto com a caligrafia da defesa do Bolsonaro. E a bancada bolsonarista do TCU aprovou por maioria lá de 5 a 4, aprovou esse voto do Oliveira. Com isso, eles estão forçando, derrubaram um acórdão que existia desde 2016, de outro ministro, o Alto Rodrigues, que dizia que não podia, o presidente tinha que incorporar presentes valiosos ao patrimônio da República, ao acervo presidencial. Citou lá, como é que pode, o presidente recebe uma grande esmeralda, um quadro valioso e vai levar para casa? Não é concebível, disse esse Walton Rodrigues, que foi o voto dele na ocasião, 2016, foi aprovado por unanimidade. E com base nesse voto, outro ministro bolsonarista, o Augusto Nardes, determinou que o Bolsonaro devolvesse, em 2023, quando se descobriu que ele estava vendendo joias, que ele devia devolver os presentes ao, ao, ao erário, à União. Essa decisão é cautelar, precisa ser referendada ainda pelo plenário. O mérito tem que ser analisado pelo plenário. E o Nardes, agora, com grande prazer, vai enviar ao plenário uma posição favorável a que se devolvam os presentes recebidos pelo Bolsonaro. E o Supremo não está. Trocava mensagem de WhatsApp no final de semana com o ministro do Supremo, e ele me dizia: o procurador não está obrigado, o Procurador-Geral da República não está obrigado a seguir decisão do TCU, tampouco o Supremo, num eventual julgamento futuro, está obrigado a observar decisões do TCU, que nem é tribunal. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Mas o Bolsonaro já dá de barato que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, não irá denunciá-lo no caso das joias e que o Supremo não ousaria, ainda que houvesse a denúncia, condená-lo, sobretudo agora que já se verificou que o Lula também ficou com um relógio. Por que eu vou ser condenado criminalmente por isso? Né? Então ele tenta criar um fato consumado. Esse fato, Fabiola, orna com o desejo do Bolsonaro
de obter uma anistia no Congresso. Ainda que o Supremo lá na frente venha a condená-lo no caso das joias, ele vai dizer que está sendo perseguido. Isso leva água para o moinho da anistia que ele reivindica no Congresso e que já está sendo articulada. Então, o Bolsonaro, como disse, ele não fala, não joga palavras ao vento, né? Ele sabe o que está fazendo. Houve toda uma articulação para que o TCU desse de presente a ele esse refresco para o Lula, eu dizendo que o Lula pode ficar lá com o relógio dele de 60 mil. O Lula agora diz que vai devolver, mas não esclarece como também. E o Bolsonaro joga nessa confusão toda para criar um ambiente favorável à sua pose de vítima e, eventualmente, lá na frente, a anistia que ele pretende. Não só no caso da joia, mas também, sobretudo, no caso da tentativa de golpe. E olha,